Vamos falar de trabalho agora? Além da sua profissão, o que mais você sabe fazer? Sabe cozinhar, pintar, costurar? Se arrisca na marcenaria? Já pensou em usar alguma habilidade sua para ganhar um dinheiro extra? Tem muita gente fazendo isso. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no quadro Agência de Emprego do Paraná TV. Como transformar o seu hobby, aquilo que você faz como passatempo, numa profissão. Quando se faz o que gosta, já é meio caminho andado. É comum a gente escutar isso, não é mesmo? Pois é pensando assim que muitos decidem transformar o hobby em profissão. Aconteceu com a Flaviana. Ela é fisioterapeuta, mas sempre gostou de mexer com artesanato. Era o que mais gostava de fazer nas horas livres. Mas as horas livres foram aumentando, já que com a crise o número de clientes diminuiu. Em vez de ficar parada, ela criou este ursinho, que é confeccionado a partir de roupinhas de bebê que antes ficavam guardadas. Uma fofura. Foi só publicar uma foto nas redes sociais que começou a chover pedidos. A princípio, mais coisas de amigos e família, né? Daí o pessoal começou a compartilhar e tal. E hoje eu tenho encomenda do mundo inteiro. As encomendas não param e agora o hobby virou um negócio. A Flaviana diz que trabalhar com o que se gosta estimula, incentiva, mas é preciso mais para se destacar no mercado. Você tem que inovar, você tem que trazer uma coisa diferente do tradicional. Começar a trabalhar com o que antes era apenas um hobby está se tornando cada vez mais comum. É o que diz a Thaís Targa, que é coaching especialista nessa fase de mudança de carreira. A gente está atravessando um momento super difícil de mercado, um momento onde você tem um contingente de mão de obra, reserva muito grande, e o mercado não está mais absorvendo os profissionais de uma maneira formal. Mas muitas pessoas chegam à conclusão de que elas não precisam de um emprego de carteira assinada, elas precisam de um trabalho e de uma remuneração. E estão utilizando essa crise, esse momento difícil do mercado para se reinventarem. Fazer bolo sempre foi o passatempo preferido da Tamires, mas era só um hobby. Era. No caso da Tamires, também tudo aconteceu meio que por acaso. Ela nunca planejou, nunca imaginou trabalhar com confeitaria. Ela já tentou empreender, ela já foi vendedora, mas um dia, quando saiu do emprego, precisou de um dinheirinho e aí colocou lá na rede social: estou fazendo encomendas. E aí explodiu, Tamires, foi isso? Foi isso. Na verdade, eu tenho uma tia que faz bolos e um dia eu pedi para ela uma receita do pão de ló que ela fazia, porque eu já tinha tentado fazer bolo de caixinha e não tinha dado certo. E eu falei, bom, então se não deu certo de caixinha, vou tentar fazer um bolo normal. Aí fiz, todo mundo gostou, ficou uma delícia. E os amigos começaram a comer nas festas que eu comecei a fazer, porque eu me senti confiante para fazer para aniversário dos sobrinhos, da família. E aí foi crescendo. A cada pedido ela caprichava mais, desenvolveu um estilo e agora tem pelo menos 10 pedidos por semana. E o bolo não é só bonito, é uma delícia. Hoje eu poder viver disso, né, a minha dependência financeira ser de fazer bolo, para mim é uma coisa incrível. Eu amo o que eu faço, eu coloco, além do recheio gostoso e da massa fofinha, eu coloco muito carinho em cada bolo que eu entrego. É inspirador ver gente como a Tamires e a Flaviana ganhando dinheiro com o que antes era só um hobby. Se você ficou com os olhos brilhando e com aquela vontade de se jogar de cabeça, começar a trabalhar com aquilo que te faz bem, calma, calma, não é tão simples assim. Primeiro, escute o que a Thaís tem a dizer. Acredito que seja muito importante você montar um plano de negócio, saber onde é que a sua empresa quer chegar, quanto ela vai faturar, qual que é o público-alvo dela, para quem que você vai falar, para quem que você vai comunicar, para quem que você vai vender. Então é muito interessante que você procure uma organização que te dê apoio e você precisa ter estratégia, não é simplesmente, vou começar a fazer, vamos ver o que vem. Você precisa ter estratégia, você precisa ter métrica, você precisa ter metas, você precisa entender um pouco da área financeira até para dar conta de faturamento, de tudo isso. Então você precisa se preparar para ser uma empresa. Sempre tem um espaço, um talento em você e um espaço do universo que precisa desse talento. E
nesse ponto de interseção, as pessoas estão se desenvolvendo e buscando aí novas formas de remunerarem as suas paixões. A Andressa Almeida conversou mais com a consultora de transição de carreira Thaís Targa. E esse bate-papo você encontra lá na nossa página da internet, o G1 Paraná. Lá ela tem mais dicas que podem te ajudar. E como a gente viu aí, às vezes você começa a vender alguma coisa só para ganhar um dinheiro extra. Mas o negócio vai ficando sério e aí surge a ideia de montar a sua própria empresa. A Dulcineia Novaes está no Sebrae e conversa com a gente agora. Oi, Dulcineia, boa tarde. Pelo que a gente viu aí, o planejamento é fundamental, né? É sim, Parracho, nós mostramos aí exemplos inspiradores, mas é preciso planejamento. Sem planejamento não é possível. Por isso vamos conversar com a Sônia Shimoyama, que é consultora do Sebrae, para dizer como começar bem o empreendimento. Quais seriam os primeiros passos para uma trilha segura, não é, Sônia? Como fazer, como começar? Nós temos aqui no Sebrae orientação na sua essência e temos um programa que justamente chama-se Começar Bem, para que esse empreendedor que está se estreando nessa novo caminho como empresário, ele deve sim planejar. Planejar está na essência para ele entender o mercado. Esse mercado existe já uma concorrência instalada. Ele precisa entender essa concorrência, qual o diferencial que ele vai entregar e também entender o perfil de consumo do seu cliente. A partir daí ele consegue sim atingir o nicho de mercado que ele quer e ter sucesso. Então nós temos um programa que chama-se Começar Bem. São módulos, as pessoas podem ligar para a nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800, para se inscrever numa primeira palestra, que ela é gratuita, para entender como é que nós trabalhamos isso, através de módulos, e com isso ele vai entender o mercado, ele vai entender também bem o seu perfil, como é que ele é empreendendo, isso é muito importante, porque existe uma motivação e uma satisfação pessoal que tem que estar ao longo dos anos e esse negócio prosperar. Ok, muito obrigada então pelas informações. Está aí a dica da Sônia Shimoyama para quem quer começar um negócio próprio. Parracho. Obrigado, Dulcineia. Obrigado a Sônia também. Bom trabalho.